Fala pessoal, tudo bem com vocês? Base Talk número 8 já está no ar. Muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso canal da Base. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, essa mesa de conversa, de comunhão, de teologia. E é sempre muito bom saber que vocês estão aí do outro lado assistindo. Esse é um programa da Base Renascença, onde a gente discute um pouco o texto, as aplicações daquilo que foi trabalhado no sermão do domingo anterior. E hoje aqui estamos com uma mesa inédita na formação, mas a gente tem gente já conhecida de vocês. Eu acho que todos dois são conhecidos porque são pessoas da igreja e vocês que assistem são da igreja, outras pessoas que não são da igreja não conhecem e vão conhecer hoje. Meu amigo Diego Fernandes, presbítero da igreja. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui. Espero que a gente tenha uma conversa muito legal hoje sobre esse salmo profético de Davi, tão bonito. É isso. E também Humberto Porto, esse amigo querido, esse irmão, esse mestre também que Deus nos deu lá na igreja. Fala, Humberto, bem-vindo. Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Bom dia. Então, tô muito grato de participar dessa conversa. A gente já tentou fazer isso antes, não deu certo, né? Tava com uns compromissos pela manhã, mas eu tô muito feliz de estar aqui participando dessa conversa. Mas eu sinto um cheiro diferente no ar, nesse estúdio. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É um apóstolo que entrou aqui, ó. Meu amigo Márcio Fontinhas está ali, cara. Veio dar a honra da sua presença nos bastidores. Até um livro na minha estante dizendo que o apóstolo tá morto. Apóstolo sente cheiro de apóstolo, né? Bem, heresias à parte, vamos para o que interessa. A gente encerrou nesse domingo o texto, nossa série de mensagens, o Rei que Reina. Nós fomos em 3 salmos aí mergulhar em textos tão maravilhosos que apontam esse reinado em perspectivas diferentes, né? A gente viu no Salmo 2, Salmo 110 e agora o Salmo 22. Como o texto é um texto longo, então à medida que a gente vai conversar, a gente vai lendo aqui o texto, acho que é interessante a gente fazer isso para a gente ganhar também um pouco de tempo. Esse é um salmo atribuído a Davi, é um salmo de lamento e como a gente vê no contexto dos salmos, né, meus irmãos, sempre em algum momento de perseguição, esses salmos de lamento eles surgem, né? Alguns atribuem aí durante a perseguição de Saul a Davi, outros de outras nações e guerras enfrentadas por ele já como rei. A verdade é que a gente tem Davi aqui num sentimento de solidão e mais do que isso, de abandono. E é um salmo que não tem como a gente ignorar. Na própria leitura dele, ele conecta a gente imediatamente a Mateus 27. Vamos ler aqui a primeira parte do salmo, pelo menos os primeiros 5 versos. Aqui a NVI que eu vou ler diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Humberto, a gente começa aqui, cara, com um grito, né? Um grito da alma. O salmista está clamando a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? A gente tem o verbo traduzido por abandonar, do hebraico, que tem esse sentido mesmo de deixado para trás, de largar a própria sorte. E esse foi um sentimento real ali do salmista, né? O sentimento real do salmista. Em muitos momentos a gente vê Davi, ele se vendo em meio a uma situação de perigo, em meio a uma situação de abandono. Ele repete em vários salmos, né? Como ele se sentia acuado pelos seus inimigos. A gente sabe que naquela época os reis, as nações, elas se encontravam em um contexto bélico, né? Eles não desfrutavam dessa liberdade, como é que eu posso falar assim, do mínimo de estrutura social e política, né, que a gente tem hoje. Então a gente não sabe o que é passar por esse tipo de situação nesses termos, né, nesse quesito. E aí a gente tem uma coisa interessante, né, Diego, que não tem como... A gente que já está nesse período pós-bíblico, vamos dizer assim, né, com o cânon pronto, fechado,
depois do tempo do Novo Testamento, não tem como a gente ler esse salmo e já desde o começo a gente já começar a perceber Cristo ali, né? Porque é o brado da cruz também, né? Sim. E eu acho que é até impossível a gente ler esse Salmo 22 e não conectar ele com o sofrimento de Jesus antes na cruz e depois da cruz, né? Eu li até um comentário acerca desse salmo que diz que a partir do versículo 12 ao 18 não tem nenhum registro na Bíblia de que Davi passou por isso. Então, é possível que esses versos eles sejam proféticos mesmo, assim, não seja A experiência do próprio salmista, não né? seja a experiência de Davi, mas acredito que a gente pode interpretar dessas duas maneiras, né? Mas e Jesus na cruz, quando ele brada, né? Ele faz exatamente esse brado aqui do versículo 1, né? A gente vai ver também em Hebreus, vai ter também a expressão que a gente vai ver isso mais na frente, né? Mas que é perfeita a sintonia com o Salmo. Então, é um salmo profético, sim, que faz a ligação diretamente ali com Jesus. Alguns outros salmos a gente precisa analisar um pouco mais com cuidado, né, para perceber esse cumprimento, mas como a gente está falando aí logo no começo do Salmo 22, a gente já percebe essa conexão muito clara. E aí, depois da primeira frase, né, do verso 1, o texto continua, o próprio verso diz: "Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia?" E mais uma vez eu quero dar um destaque aqui para o gritos de angústia, que literalmente aí no hebraico está falando de um rugido, e é uma conexão com o rugido do leão, um animal sofrendo, um animal com dor, um animal que foi atingido de alguma maneira, e ali é como se o salmista estivesse se desprendendo da linguagem humana, né, da incapacidade talvez de expressar numa linguagem humana a dor desse abandono, né? E ele se coloca ali como um animal selvagem rugindo, e esse é o tamanho da dor do salmista nesse momento. E, meus irmãos, às vezes na caminhada aí a gente tem essa expressão, né, de não conseguir dizer em palavras aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está passando. Isso faz parte da vida do crente, né? É verdade, faz parte da vida do crente. A gente que caminha nesse mundo como tentando ser santo, né? Como cristão, às vezes a luta contra o pecado ela é tão árdua, né? Que a gente fica desanimado às vezes na caminhada, né? A gente pede para Deus para nos dar um alívio. E é interessante, Davi, que nesse começo, né, o Shed comentando essa passagem, ele fala que essa angústia de Jesus na cruz, esse grito de sofrimento, ele tinha a ver diretamente com o fato de que Deus, né, Jesus sendo um Deus, ele se opondo completamente ao pecado, se opondo completamente à impureza, se opondo completamente a tudo aquilo que é diferente da natureza de Deus, ele estava recebendo no seu corpo aquele peso, né, por conta dos nossos pecados. Então, aquele grito, aquele sofrimento não tinha a ver necessariamente, ou melhor, não tinha a ver 100% com o fato de Jesus estar sendo massacrado ali na cruz do Calvário. Exato. Mas também pelo fato dele estar recebendo sobre si aquela injustiça, né, para que nós fôssemos feitos justos, né? Aí o Timothy Keller comentando essa passagem da cruz, é interessante como ele traz que na cruz tanto foi satisfeito a justiça de Deus, né, como foi demonstrado o seu amor por meio daquela morte de cruz. E a gente tem a história conta que Lutero, diante desse texto, né, até lembrei isso no sermão ontem, Sim. ele se depara, gasta horas ali, horas meditando só nesse verso, e sem comer, sem beber. Depois de muito tempo ele se levanta e chega à conclusão: Deus abandonando Deus. Quem pode entender isso? E de fato é uma coisa muito... A gente
pela teologia bíblica, a gente consegue ter uma compreensão humana limitada, mas de fato é um negócio, é um negócio muito poderoso, misterioso também, né? Mas que pela característica pelos atributos de Deus, por quem ele é, e entendendo que toda a carga do pecado foi colocada sobre Cristo para que nós fôssemos poupados, dá para entender que não dava para ter o Deus Santo ali diante de todo o pecado, né? Sendo manifestado. Por isso o abandono. Por isso o abandono. E o texto continua nesse primeiro momento, né, falando: tu, porém, és santo. E depois ele vai lembrar ali dos antepassados. E é interessante essa situação da angústia, porque ele apela para a lembrança do povo de Israel, que foi um povo vitorioso, apesar de lutas e de derrotas também, mas Deus sempre manifestando ali o poder da aliança que ele tinha com aquele povo. Mas parece que aqui o salmista está dizendo assim: olha, chegou a vez de todo mundo foi abençoado, mas a minha não está dando certo. Os meus antepassados clamaram e o Senhor ouviu. Mas eu estou aqui, Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Quando a gente olha para a história assim, tem isso mesmo, né, Diego? Às vezes a gente lembra de momentos vitoriosos e parece que a nossa vez ainda não chegou ou nunca vai chegar, né? Parece, muitas vezes. Muitas vezes na caminhada vai ser assim, né? Mas tu falaste uma coisa muito importante na pregação de ontem e que ficou como ensinamento para mim. Eu quero trazer aqui até para tu comentar sobre isso. Duas coisas, na verdade. A primeira é que o salmista aqui, ele está num momento de desespero, né? A gente falando aqui especificamente de Davi, não da profecia, mas especificamente de Davi, está num momento de desespero como ele nunca teve. Uma situação que parece impossível, né? Uma situação que parece que vai resultar em morte mesmo. Mas o mais importante que a gente vê aqui desde o versículo 1 é que ele sabe onde ele tem que pedir o socorro. Ele diz: meu Deus. E todo o tempo ele está jogando para Deus. Então a gente vê aqui um coração que, apesar de estar desesperado, ele está firmado na rocha. Ele sabe onde está o socorro dele. Ele sabe que se ele clamar, Deus vai responder, mesmo que passe por um período de silêncio. E aí que vem o segundo ponto que eu achei muito interessante que tu falou, que é a coragem de perguntar para Deus: por quê que o Senhor livrou os meus antepassados? Por que o Senhor ajudou ali os nossos antepassados, né? A história antiga, todos clamaram, o Senhor livrou. Por que na minha vez eu estou passando por isso e o Senhor não me responde? A coragem de perguntar o porquê, sabendo que ele tem um Deus que não desampara. Comenta um pouquinho aí pra gente sobre isso. Cara, eu acho que isso foi uma coisa que me impactou também no próprio estudo, na preparação do sermão, porque eu acho que se a gente pode dizer assim que existe um segredo, né, por assim dizer, só didaticamente, na caminhada diante das nossas adversidades, diante das nossas lutas, é não perder de vista quem Deus é. As circunstâncias não podem apagar isso de nós. As circunstâncias mudam, mas o Deus que nós temos uma aliança estabelecida, que tem uma aliança estabelecida conosco, ele não vai mudar. E foi isso que o salmista, eu acho que me ensinou nesse primeiro versículo. Dizer que aquele para quem ele está clamando, apesar da dor e desse sentimento de abandono, eu não sei se você que está nos assistindo aí já teve a experiência do abandono. Ser abandonado é muito ruim. Talvez você não tenha, assim, de fato, um abandono pleno, por assim dizer, mas em algum momento você se sentiu solidão, se sentiu ali a pessoa que você precisa e que você deveria contar, ela não está ali presente. É esse o sentimento. A gente precisa mergulhar no sentimento para ter um pouco de noção do que está acontecendo aqui no texto. Mas aí ele olha para tudo isso, ele sente tudo isso e ele diz assim: meu Deus. Apesar de não ver as coisas mudarem e apesar de se sentir meio que no fundo do poço nesse momento, o salmista não perde de vista a aliança que Deus tem com ele. Continua sendo o seu Deus. E ele faz a pergunta: por que me abandonaste? E na caminhada e no evangelicalismo brasileiro a gente tem muitos problemas. Entre eles é a gente ser impregnado de frases prontas e a gente cresce dentro disso.
como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido, você deve estar ouvindo, como não perguntar o porquê, mas para quê. E para mim isso não faz o menor sentido, não existe essa diferença do para quê e porquê. E eu acho que eu estou diante do meu pai, que tem uma aliança comigo, eu posso abrir o meu coração, ser sincero com ele e perguntar, Senhor, por que isso tudo está acontecendo? Porque a resposta, o porquê, é o para quê também. Então não é perguntando por quê e para quê que vai fazer a diferença. Eu acho que o que faz a diferença é reconhecer que ele é o meu Deus. É fazer a diferença está em para quem eu vou recorrer, para quem eu estou abrindo meu coração, para quem que eu estou me rasgando. Então a gente precisa desenvolver essa fé, que é uma fé verdadeira, uma fé real. É uma fé que sofre diante das circunstâncias, né? Mas é uma fé que vai clamar para quem, de fato, tem a resposta. É uma fé real, que não ignora o sofrimento e que tem coragem de perguntar por quê? Por que isso tudo está acontecendo? E mesmo assim, chamá-lo de meu Deus, né, Humberto? É verdade. Isso me lembra muito também do livro de Jó, né? Perfeito. O bramido aqui na cruz, ele não é um bramido contra Deus. É um bramido pedindo o favor de Deus, né? Pedindo o socorro de Deus. Porque era um momento de sofrimento, um momento de desespero. Então, uma coisa que é interessante a gente ter na nossa mente é isso. É que aquele sofrimento, aquele grito, né, por socorro, ele não é um grito vazio. Ele não é um grito que ele é dado diante das circunstâncias, como se fosse acontecer alguma coisa ao acaso, né, que fosse resolver a nossa situação. Ele é um bramido que olha para Deus e reconhece que em Deus está o socorro, né? E mais lá para frente a gente vai ver como o socorro do Senhor ele é providencial, ele vem no momento certo, apesar da gente não saber quando é que é esse momento, sempre, né? Como, por exemplo, no livro de Jó, né? Jó, ele passa o livro todo recorrendo a Deus, né? Levando suas questões, levando seus anseios para Deus, como o salmista também, os salmistas, né? Falam em alguns momentos aqui nos Salmos, buscando sempre o socorro do Senhor, né? Buscando sempre no Senhor o seu refúgio. Até naqueles salmos, os salmos imprecatórios, né? A gente vê os salmistas, o salmista, né? Colocando o seu coração diante de Deus, as suas angústias, as suas raivas, né? E não guardando para si ou então falando para o outro na tentativa de ser de ter a sua opinião validada, né, por outro e tal. Então a ideia sempre é levar para Deus, porque Deus sabe, Deus está no controle da história. No caminho para cá, para esse estúdio, né, eu lembro que na ceia de Natal lá em casa, a gente comentou brevemente sobre essa questão do abandono, né? E não tava... a gente não combinou, a gente não sabia que tu ia abordar esse salmo lá na igreja. E eu conversei com meu avô, né, em alguns momentos. Essa semana eu passei alguns dias com eles. E ele falou que em algum momento no passado, aqui uns 50, 60 anos atrás, ele morou aqui perto. Aqui tem alguns canais aqui perto do estúdio, né? E até hoje tem algumas palafitas aqui nessa região. Na época ele construiu uma palafita nesses canais, né? Que ele tinha desalugado a casa dele. Não sei porque que ele fez isso. Desalugou primeiro e depois, vamos resolver. E aí ele resolveu construir uma palafita aqui nessa região, né? Que tinha algumas palafitas. E ele disse que naquela época o sentimento de insegurança era gigantesco. Porque a qualquer momento podia aparecer alguém do exército, como apareceu, para tirar ele, né, dessa casa, né? Que ficava numa área irregular e tal, né? E durante 2 anos, essa pessoa do exército chegava lá para dizer assim, olha, tu tem que tirar tua casa daqui, porque senão a gente vai derrubar e tal. E na época ele não era cristão, né? Hoje ele já é cristão, graças a Deus. E ele falava que na época o sentimento de insegurança era gigantesco, né? Aí a gente levou essa questão lá para a mensagem sobre o Natal. E eu ilustrei com essa história dele, né? Para mostrar assim como Deus sempre esteve no controle da história, porque naquela época ele não sabia como que as coisas poderiam dar certo. Ele não tinha nenhum apoio, nenhum recurso, né? Mas aí alguns anos depois o Senhor o alcançou com sua graça e hoje ele fala assim, cara, como o Senhor é maravilhoso, né? Como o Senhor está sempre no controle da história, como a gente pode sempre recorrer a Ele, né? E como ele dá o socorro. Hoje tá todo mundo bem, todo mundo tem onde morar e tal.
Mas isso foi sempre graças ao Senhor. Eu falei até pra galera lá na ceia de Natal, olha, se hoje todo mundo tá aqui junto, se todo mundo hoje aqui desfruta de um mínimo de conforto e de segurança, é porque o Senhor juntou o meu avô, que saiu lá de Ponta do Engenho, né, para não sei aonde, para casar com minha avó, e nós estamos todos hoje aqui, né, passando por todas essas dificuldades, né, passando por todas essas situações que a gente se sente abandonado, a gente se sente em insegurança, parece que nada vai dar certo, mas aí diante de Deus a gente tem o socorro. Amém. É isso aí. E a gente seguindo aqui, vamos seguir, são 31 versos, ainda tem muita coisa para a gente falar aqui. E aí eu gostaria de destacar também o versículo 6 do texto, né? Quando ele se coloca numa situação, ele já fez um rugido de um animal, o termo que ele usa, e agora no versículo 6 ele se coloca ainda mais para baixo, né? No sentimento, como um verme, mas sou verme e não homem. E é interessante porque aí ele está falando de algo muito específico. A palavra que ele utiliza aí no hebraico é um termo da botânica, né, de um verme carmesim, que o que acontecia? Quando ele morria, ele expelia uma secreção vermelha. E o que era feito com essa secreção? Era a tinta utilizada para atingir as vestes de reis, as vestes dos ricos, dos nobres. E aqui não tem como a gente pensar imediatamente em Cristo, que, mesmo sendo o rei, se despiu da sua glória para que outros pudessem vestir roupas de glória, né? Então, a gente tem aqui o Rei dos Reis e o Criador de todas as coisas na cruz, se esvaziando completamente como um verme. Você já pensou alguém te xingar de verme, seu verme? Acho que é uma coisa... seria a menor classificação, vamos dizer assim, né, que você poderia dar para alguém. E Jesus se coloca nessa situação. Isso é maravilhoso, a gente... Não ele está assim, mas é maravilhoso a gente perceber que obra foi essa que Cristo fez, né? A gente conhece a história da cruz, a gente entende a paixão de Cristo, e a gente encerrou nossa série de Natal de dezembro olhando para que aquele que nasceu, a história não acabou ali, como uma das canções do espetáculo disse, né? Que a história não começa no Natal, mas não é ali que ela terminava. Sim. Então ele não só nasceu como um presente, mas a sua entrega de fato como um presente foi na cruz do Calvário, quando ele se fez um verme, e o seu sangue foi aquela tinta que nós precisávamos para que as nossas vestes fossem dignas, né? Fossem de glória. E aí, quando a gente se depara com isso, o que a gente faz, hein, Diego? Rapaz, eu sou escritor, né? Então eu fico apaixonado quando eu vejo essa linguagem figurada. Não só figurada, mas com essa profundidade que, se a gente passar o olho pelo texto, a gente não sabe. A gente só sabe se a gente estudar o texto. Então, jamais a pessoa que lê o texto vai entender que esse verme é o verme carmesim, que solta um excremento, que tintura as vestes dos reis. Mas quando a gente estuda, a gente entende que, apesar do desespero aqui do salmista, ele pretende passar todo o conteúdo, né? Tudo ali que ele está passando, ele pretende colocar de uma forma que, se ele colocar só em palavras comuns, as pessoas não vão entender. Então ele começa lá com o rugido do leão, ele vem aqui para o verme, depois ele vai falar de outros animais. A linguagem figurada, ela tem esse poder, né, de nos fazer olhar a profundidade das coisas. E aqui, eu acho que o mais importante do que tu falou aí, de tudo, essa questão do verme, de Jesus, foi que ele se colocou nessa situação. Ele precisava fazer isso? Jamais. Nós somos vermes. O próprio Davi está falando. Eu sou verme e todos nós somos vermes. Então, se alguém nos chamar de verme, beleza. É apropriado. É apropriado. Fazemos jus. Porém, Cristo não gosta que nos chamem de verme. Por isso ele se colocou nessa situação, nessa posição de verme. Ele se fez verme por nós, né? Em nosso lugar. Ele se colocou nessa situação sem que nós tivéssemos mérito algum nisso. Ele vai lá e faz isso para nos tirar
dessa total podridão que nós vivemos de pecado. Mas Davi aqui, de forma muito inteligente, ele sabe o lugar dele, né? Ele sabe o que ele é. E aqui também, claro que tem esse eco lá na cruz. Impossível não olhar para isso quando a gente entende essa questão do verme carmesim. Impossível não olhar para Jesus. Então, assim, é poderosíssima essa mensagem que Davi traz. E cada vez que a gente vai lendo, cada versículo vai ficando mais poderoso ainda, né? Assim, mais aprofundado. E, cara, é bonito demais isso aqui. E o cumprimento, né? Porque, assim, Davi não passou por isso. Exato. Davi não foi espremido até o seu sangue ser todo derramado, né? Em favor da nação, para que a nação continuasse de pé. Então, aqui ainda é só um sentimento. Ainda é uma expressão do coração de Davi por meio dessa poesia. A gente não pode esquecer disso, que a gente está diante de um texto poético, a gente está diante de um público que entende o que é isso aqui, eles conhecem o que é o tola, ou tolá, que é esse verme, mas só um experimentou isso completamente. Isso só foi cumprido em uma pessoa. Exato. Então, em Davi é um sentimento, em Cristo é uma realidade, né, Humberto? É verdade. E é até interessante, né, o reverendo Hernandes comentando essa passagem, me trouxe um sentimento que eu tive durante a sua pregação, que é algo que é um dos grandes argumentos assim que atesta a confiabilidade das Escrituras, né? Quando a gente olha para as Escrituras, ainda mais no nosso período pós-cristão e tal, né? As pessoas elas desconfiam muito da veracidade das Escrituras. Elas foram escritas por homens e tal, né? Esse texto foi inventado, esse texto é recente, né? Foi Constantino, como é o nome do cara lá? O imperador romano, Constantino, né? Foi Constantino que reuniu os livros e tal. E quando a gente olha para a profecia, né, nesse texto poético de Salmos aqui, e a gente vê essa profecia se cumprindo séculos depois em Cristo, né? Isso é mais um dos argumentos que atestam a confiabilidade das Escrituras. Porque a gente percebe que isso aqui está acontecendo 1000 anos antes da crucificação, né? Tu até acho que comentou na passagem ontem, né, que nem existia cruz naquela época. A crucificação foi inventada pelos persas, Pelos né? persas. E aperfeiçoada pelos romanos. Aperfeiçoada. Então, a gente está diante de uma situação que nem existia, né, de crucificação. Não tinha nem vislumbre do que era exatamente. Pois é, e a gente vê isso aqui se cumprindo em Jesus. A gente vê as outras passagens que a gente vai ler aqui, né, se cumprindo em Jesus de uma maneira assim tão pontual. E a gente pode até avançar, já que está nesse ponto, Humberto, que é o versículo 7, por exemplo, caçoaram, balançando a cabeça, insultaram, e está exatamente o que está escrito em Mateus 27, 39 a 40. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, salva-te a ti mesmo. Até a expressão utilizada por Mateus, lá no grego, é a tradução grega da expressão hebraica. Então, ele quis dizer a mesma coisa que Davi registrou ali no Salmo, né? De balançar a cabeça, que não é só uma rejeição, mas é um menosprezo, né? Os estudiosos dizem que essa atitude era uma atitude que você tem diante de um lixo, daquilo que você vê nojento, e balançar a cabeça significava isso. Então a gente vê esse cumprimento, aproveitando esse gancho do que tu estava falando, que o Salmo ele vai se completando, vai se cumprindo de uma maneira muito plena no Novo Testamento, né? Então esse texto de 1000 anos antes de Cristo, ele está sendo assim literalmente cumprido na cruz do Calvário, né? Exatamente. E outra coisa que eu ia falar, que eu ia falar que eu esqueci. Eu te cortei, né, cara? Eu tenho essa falta de educação, é terrível. Mas você vai lembrar disso já. Na hora que lembrar, me interrompe, vai. Tá bom. Paga. Dá segmento aí. E o 8 também, né? O 8 também. O 8 que ele diz, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Se eu não me engano, está em Marcos. Ou é Mateus ou é Marcos, que também está bem literal, né? Os soldados ali insultando Jesus, balançando a cabeça e dizendo que ele é
que ele é o rei dos judeus e que ele desceria da cruz, então desça e tal. Então tá bem literal mesmo que eu fico imaginando como foi essa cena de Davi escrevendo esse salmo aqui. Eu fico na minha cabeça tentando entender. E ao mesmo tempo pensando como é que as pessoas que estavam diante da crucificação de Cristo, que conheciam o texto bíblico, a gente não está falando de pessoas que não tiveram contato, que não conheciam as escrituras. A gente estava ali diante do povo judeu, que tinha Davi PhD. com uma grande PhD, sabia os salmos de cor. E assim, caramba, Deus meu, por que me desamparaste? Opa, eu já ouvi isso aqui em algum lugar. Opa, tiraram sorte da roupa dele, insultaram, balançaram a cabeça. Eu já li esse negócio aqui em algum lugar. Isso também, gente, aproveitando esse gancho, nos mostra que é o Espírito que nos dá o entendimento. Se o Espírito não desvendar os nossos olhos, se o Senhor não fizer com que a gente compreenda, pode desenhar, que a pessoa não vai crer, ela não vai receber. Então, claro que foi por meio das Escrituras, alguns estavam ali, foram... Epa, isso aqui eu já ouvi esse negócio, eu já li. E começaram a entender e reconheceram que estavam diante do Messias. Outras, talvez conheciam até mais as Escrituras, mas não foi suficiente, né? Porque ali a fé não chegou no coração, o Senhor não revelou quem era aquele que estava sendo crucificado, né? A dureza do coração deles permaneceu. Então, aqui, fazendo uma aplicação diante desse momento que a gente está, é que precisa se pregar. A gente precisa anunciar. Mas o convencimento de que Cristo é o Messias e é o Salvador que nós precisamos, é o Espírito que vai fazer isso, né? É isso mesmo. Mas a gente não pode deixar de pregar. Porque essa tua fala me lembrou uma coisa. Em algum momento lá atrás da nossa vida, nós também já olhamos para essa cruz, seja por meio de uma pregação, de uma leitura bíblica. Muito bom. E não conseguimos enxergar Jesus. Quantos natais celebramos sem Jesus? Quantas Páscoas, exatamente, É verdade. Então, em algum momento, essa palavra continuou sendo pregada até o momento que Deus permitiu o Espírito ali nos revelar que Ele é o Senhor. Então, esse é o papel da igreja, né? Esse é o papel da igreja. Tá aí essa palavra está em nossas mãos hoje para isso, para que a gente continue levando, né? Porque em algum momento, algumas pessoas que ainda não estão enxergando o Senhor vão enxergar. A gente precisa avançar, ainda tem muita coisa aqui, mas a gente já fez um resumo bom dessa aplicação em Cristo ali de tudo isso, né? Depois a gente tem esses animais que ameaçavam ali, são colocados, os inimigos colocados como animais, né? Os touros, os leões e os cães. Depois a gente tem essa descrição do que aconteceu com Jesus ali fisicamente, né? Da sede, da dor nos ossos. Imagina uma dor tão intensa que é capaz de contar os ossos, de conhecer todos os ossos, né? É só quando tem dor que a gente sente, que a gente não sabe nem que... Rapaz, eu não sabia que tinha isso aqui, né? Começa a doer. Então, para ver a intensidade de tudo aquilo que Jesus sentiu, então o Salmo, você pode ler aí na sua casa, faça isso, por favor. Versículos 14, 15, 16, vão trazendo, né, a perfuração, a sede. E aí a gente tem isso muito literal, né? Perfuraram minhas mãos, cara, e meus pés. Isso é muito perfeito. Então, mais uma vez, a gente não tem o Salmo plenamente cumprido em Davi. A gente tem Davi expressando em sentimentos aquilo que aconteceria literalmente com o verdadeiro ungido, com o verdadeiro rei de Israel, com o verdadeiro escolhido de Deus, né, Humberto? É verdade. E é interessante, aí tu passou bem rapidamente sobre essa passagem, né? O reverendo Hernandes comentando, ele mostra que esses animais que o salmista está citando aqui, né? Eles simbolizavam como se fosse a reunião tanto dos gentios como dos judeus, né? Na tentativa ali de desprezar Jesus, né? De humilhar Jesus e tal. Que é interessante quando a gente olha, porque tem algumas pessoas que falam assim, isso tudo estava se cumprindo porque, na verdade, as pessoas já conheciam essa passagem, né? E eles estavam ali arquitetando para forçar, para que o Messias fosse ali mesmo, projetado intencionalmente sobre a figura de Jesus, né? Mas, cara, tinham gentios, né, e tinham judeus participando, né, desse complô contra Jesus. Isso foi muito bom. Ele foi desprezado tanto pelos seus como, né,
pelos gentios. Isso que você trouxe é muito, muito bacana, porque, de fato, alguém pode pensar assim, então eles já conheciam a Bíblia, vamos seguir esse roteiro aqui que está pronto? Não vamos quebrar a perna dele? Não vamos quebrar, entendeu? Sim. Mas não tinha, vamos dizer, vamos supor Sim. que os 12, os 13 contando com Jesus, e aí os outros discípulos, olha, vamos fazendo aqui, vamos seguindo tudo conforme já foi profetizado, mas eles não teriam poder sobre os religiosos, eles não teriam poder sobre os gentios, sobre os romanos. Então seria impossível, humanamente falando, e isso não precisa ter fé, isso basta conhecer a história, de convencer os romanos, e quando a gente fala os romanos, a gente não fala só de uma cidadania, a gente está falando de soldados, de autoridades romanas. E dos líderes religiosos que, se duvidar, eram até mais difíceis de serem convencidos a participarem desse plano, a forjar o cumprimento de uma profecia. Não existia essa possibilidade, é humanamente impossível você reunir tanta gente para confirmar ou para fazer acontecer um roteiro que estava pronto. Então, o que fez tudo acontecer foi aquele que orquestra todo o universo. Foi Deus, na sua soberania, no seu poder, que, por meio do pecado, do coração endurecido do homem, foi cumprindo os seus propósitos. E ali a gente tem tudo se cumprindo literalmente, mas sem a intervenção humana no sentido de o homem manipulou aquilo, né? Mas, claro, utilizando as falhas, os cargos, as posições, como Deus age, né? Para cumprir aquilo que ele queria fazer. Então, isso que o Humberto trouxe é sensacional para, de fato, fortalecer a veracidade das Escrituras, do relato da crucificação de Cristo. Isso a gente não está falando nem da ressurreição, que também foi testemunhado por mais de 500 pessoas. Sim. Né? E que defenderam até a morte essa afirmação de que ele, de fato, ressuscitou. Sim. Então, mais uma vez, a gente tem a Bíblia se afirmando, a Bíblia se confirmando, a Bíblia se interpretando e mostrando que ela é a palavra de Deus, ela é a palavra daquele que governa o universo. Muito bom, viu, Humberto? Acho que foi importante a gente trazer essa percepção. E também sobre a divindade de Cristo, porque sobre ele ser o Messias, né? O Messias prometido, porque também seria muito fácil aqui para os religiosos ali, os fariseus, eles, se isso fosse um plano dos 12, eles acabarem com esse plano. Eles simplesmente dizer assim, não vamos furar as mãos e os pés. Pronto, acabou. A profecia não se cumpriria, ele não seria o Messias. Mas tudo se cumpriu da forma que Deus queria que se cumprisse. Então, de alguma forma, Deus fez com que eles não conseguissem enxergar, né, a profecia na pessoa de Jesus. A gente está falando tudo isso, mas a gente não pode perder de vista o tamanho do sofrimento, da vergonha e da humilhação. Com certeza. É verdade. Né? A gente está falando de tudo isso, todos esses desdobramentos desse texto, mas a gente não pode tirar de vista que Jesus estava não só sofrendo, mas estava sendo humilhado ali naquele momento, com as suas vestes, por exemplo, sendo disputadas, um símbolo de vergonha enorme, né? Além de toda a condenação da crucificação, que seria a pior a ser recebida dentro do contexto romano, a gente está ali também diante de uma humilhação, de uma vergonha, né? Sendo exposta por todos. Mas não acabou aí. Existe a virada do rei, existe a vitória. E aí, da metade do versículo 21 para frente, a gente encontra isso. Então, a gente tem aí, logo no começo do 21, salve-me da boca dos leões, dos chifres dos bois selvagens, e imediatamente, depois desse pedido, desse clamor de socorro, tem tu me respondeste, tu me ouviste, tu me atendeste. E aqui no original não tem, eu até enfatizei isso na pregação, não tem uma transição, não tem uma preparação e as coisas foram mudando. Tem uma mudança abrupta mesmo. O que indica pra gente, Humberto, é que o sacrifício foi recebido, né? A oferta ali daquela cruz foi aceita por Deus. Naquele momento de dor, de sofrimento, tudo muda. A ira foi satisfeita, a justiça foi satisfeita, né? É verdade. E a gente percebe isso também no relato da crucificação, né? Como tudo parecia caótico, tudo parecia perdido. E aí acontece todas aquelas coisas assim sobrenaturais, né?
o terremoto e tudo, e todo mundo assim extremamente assustado com aquilo que estava acontecendo, né? Aquela coisa da crucificação, aquele soldado romano que perfura Jesus, né? E a gente percebe como Deus, isso é mais uma prova de que Deus sempre esteve por trás dessa história, porque ele aparece no momento certo, ele aparece imediatamente, né? Deus, ele não é só alguém que anteviu a história e aí, por isso, ele premeditou. Não, ele escreveu tanto passado como futuro, ele é o autor da história mesmo, né? Essas coisas se cumprindo em Davi, se cumprindo em Cristo, da maneira que ele predeterminou, da maneira que ele arquitetou, né? E é interessante como isso também mostra que Deus, ele continua presente conosco, né? Ele não só deu corda, né, na humanidade lá no passado e deixou a gente também viver a nossa vida e tal, não. Ele sempre está presente, né? Tomando de conta da história. Então aqui o silêncio foi quebrado, né? No começo, porque me abandonaste, sim, mas agora e tu me ouviste. E aí existe toda a mudança agora do cenário, porque no verso 22 ele já diz: declararei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E esse verso já traz esse aspecto comunitário, né? Do povo de Deus, da igreja de Cristo. Porque antes ele estava ali cercado pelos touros, pelos leões e pelos cães, os inimigos. Mas agora que Deus ouviu, agora que Deus atendeu ao seu pedido, ouviu o seu clamor, então muda o sentimento. Agora é a alegria, agora é o prazer. Declararei o teu nome a meus irmãos. Agora aquele que estava lá cercado pelos inimigos tem irmãos, tem uma família e tem uma assembleia, que é o termo utilizado no grego para sempre esse aspecto, né, Humberto, de comunidade, de igreja, de povo de Deus. E é essa palavra que ele utiliza ali para se referir, o que já está mostrando para nós também esse aspecto comunitário da igreja. Então, aquele que estava abandonado por todos, agora está inserido com uma família e trazendo outros com ele. Avançando um pouco no versículo 24, a gente tem aí essa base jurídica, né? Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Então aqui a gente tem esse cumprimento dessa aceitação do sacrifício de Cristo, né? Não escondeu o rosto, mas ouviu o seu grito. Em um momento, sim, a face de Deus não estava ali, mas agora que o sacrifício foi aceito, não menosprezou, ele não desprezou aquilo que estava sendo oferecido, o seu rosto se volta, né? Então, aquela bênção da aliança que estava invertida, a maldição estava sobre Cristo, agora mudou. Ele está sendo agora exaltado, né? Está trazendo agora para o lado da alegria. A ira passou, a justiça foi satisfeita e o rosto de Deus está brilhando ali novamente sobre o Filho, né? Eu até queria comentar um pouco, logo após aqui a resposta de Deus, quando ele... a resposta é imediata, por isso que não há essa transição, né? A partir do momento que a vontade de Deus é satisfeita, a vontade de Deus é feita, a resposta é imediata. Mas o sofrimento foi necessário. A gente fala tanto de Davi quanto do eco em Jesus. O sofrimento foi necessário. Mas a partir do momento que a vontade de Deus é satisfeita, a resposta é imediata. Isso a gente pode trazer uma aplicação para a nossa vida, que algumas coisas que a gente vai passar é da vontade de Deus e é necessário que a gente passe. Mas esse silêncio não vai ser para sempre. E quando a vontade de Deus for feita, a resposta dele é imediata. A gente não precisa mais esperar. E aqui também, né, do 22, quando ele comenta, né, que tem essa questão da assembleia, que aqui Davi é como se ele voltasse para a posição dele de rei, né? Ele estava numa posição de perseguição, de sofrimento. Aqui ele volta para a posição dele de rei porque ele já foi agora livrado do sofrimento. Ao voltar para a posição dele de rei, o que ele faz? Ele vai conduzir o povo na adoração a Deus. Se a gente trouxer isso também para o sofrimento de Jesus, a partir do momento que ele passa pelo sofrimento, a vontade de Deus é feita, e aí ele retorna para a posição dele de rei. E agora o que ele faz? Ele vai conduzir a igreja dele na adoração a Deus, né?
Então, a gente vê que todo esse sofrimento, toda essa situação, tanto de Davi quanto de Jesus, foi necessária para que a vontade de Deus fosse feita, para que o nome dele fosse glorificado pelo seu povo, que agora não é mais só uma etnia, né? Que é o que a gente vai ver daqui para frente. É todo o povo, né? E aí a gente segue nesse momento vitorioso, né? Com a festa, no versículo 26. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Então a gente vê aí que agora, nesse momento de celebração, a ressurreição proporciona para nós participarmos desse banquete, né? Então a gente lembra do sacrifício de paz de Levítico 7, né? De ação de graça, quando uma vitória era concedida, então um sacrifício era oferecido, metade daquele sacrifício era queimado, oferecido a Deus, e a outra era repartido para que todos celebrassem, lembrassem ali da misericórdia de Deus manifestada, e mais uma vez reforçando esse aspecto comunitário, né, Humberto? É verdade. E é uma coisa assim que é um soco no estômago da igreja moderna, individualista, né? E quando eu falo igreja, eu não falo a igreja verdadeira, mas a igreja como instituição mesmo, né? A gente vê que em muitas comunidades existe aquela ideia ainda de eu sou igreja, né? Tu é igreja, tu é igreja. E tem até um pastor comentando isso, acho que é o Ângelo Basso. Ele fala que isso... Não é o Ângelo Basso, é o Cacau Marx. Que isso mais parece uma reunião de pessoas atomizada. É como se fosse um monte de gente junta, mas cada um na sua, né? Eu não conheço a pessoa do lado, eu não conheço as dores do irmão do lado, eu não tenho um papel formador, né, na espiritualidade do irmão do lado, eu não tenho nada a ver com o filho do Diego, com a filha do Diego, com a filha do Davi, eu não tenho nenhum um impacto na formação espiritual dessas pessoas, né? E aqui a gente vê que não, que Deus, ele tem um papel, ele criou um ambiente comunitário de formação espiritual, né, para o seu povo. Ele não nos salva e nos deixa soltos, né? Ele não nos tira do sofrimento e é só isso, né? Ele nos dá, ele nos inclui numa família, né? Ele nos coloca numa família. Que era até um sentimento que eu tinha quando eu saí da minha antiga igreja, né? Eu tinha alguns irmãos lá e tal, mas por vezes, eu me sentia muito, muito sozinho, né? E aí eu procurei algumas igrejas e tal. E quando eu cheguei na base Renascença, eu me senti verdadeiramente acolhido. Era uma coisa assim que, sabe, trouxe uma alegria muito grande pro meu coração, porque eu tinha essa preocupação, né? Óbvio que eu tinha preocupação com a teologia, né, com a fidelidade às escrituras, mas algo que me cativou foi de que forma essas escrituras ela era compartilhada, né? De que forma que eu poderia crescer espiritualmente. E foi nesse ambiente familiar, nesse ambiente acolhedor, né? Esse ambiente comunitário. Era como se eu conhecesse o irmão e o irmão me conhecesse. Eu me sentia confortável em compartilhar as minhas dores, né? Os meus desejos, meus anseios com esse irmão, e ele também se sentia confortável, né? Foi algo que aconteceu comigo mesmo na minha história pessoal. Bom demais, muito bom. E o final do texto mostra que essa festa, essa celebração não podia ficar só em Jerusalém, né? Ela explode. Os confins da terra. Né? Então a gente traz exatamente isso no versículo 27. Todos os confins da terra, todas as famílias das nações, né? Então Davi, que era um rei local, físico, um reinado físico, visível, ele não podia nem sonhar com isso, era impossível. Né? Nem os impérios que se levantaram, como o Império Romano, o Império Persa, enfim, todos os gregos antes dos romanos, que se expandiram muitíssimo, não tiveram a capacidade de estar em todos os confins da terra, né? Mas Cristo, o Rei universal, ele viu cada um de nós e fazíamos já parte disso. E viu mesmo, porque aí não para só na questão geográfica, não alcançou só o Brasil, mas essa questão cronológica é muito importante, versículo 30 e 31. A posteridade o servirá à geração futura. Então, a fé, ela não é restrita a um tempo, ela é atemporal, ela se multiplica. Então, de fato,
não só nós que estamos numa região diferente desta bíblica, mas num tempo muito distante, né? O tempo até mais distante do que fisicamente dessa região. Então, o Salmo termina com esse chamado, né, da expansão do reino, que é uma convocação também para a igreja, né, Diego? Aqui é messiânico mesmo, né? Aqui eu acho que já não é mais Davi, não é a experiência de Davi, né? Aqui já é messiânico total. E se algum dia te perguntar se você está na Bíblia, você diz que você está. Bem aqui no versículo 30. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça. Isso é lindo. Pois ele agiu poderosamente. Está aqui, ó, você está bem aqui, versículo 30 e 31 do Salmo 22, teu nome está escrito bem aqui. E o nome dos seus filhos, se Jesus não voltar, né? Exatamente. Daqueles que ainda virão. E termina como termina também a cruz, né? Ele o fez. Versículo 31 aí no finalzinho. Olha que maravilha, diante de tudo isso que o Diego acabou de falar. Pois ele agiu poderosamente, é como diz a NVI, está com a Almeida aí, né, Humberto? Qual o versículo? Versículo 31, a última frase aí. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Ele o fez. Então, ele o fez, ele agiu poderosamente. Tudo é ele, né? E está aí ecoando de fato esse brado de Cristo na cruz. Tetelestai, está consumado, foi pago, a situação está resolvida. E a gente precisa entender que a gente tem que descansar mesmo nosso coração no Senhor. A gente precisa confiar. Primeiro, acho que trazendo as aplicações que a gente trouxe lá no sermão, e a gente está até reforçando algumas coisas, porque ontem caiu a luz no meio da pregação, então a pregação não está disponível na internet. Mas se você está assistindo aqui o podcast, você está entendendo aí o que foi tratado, e até melhor, porque tem mais gente compartilhando aqui. Mas primeiro é que, para os que sofrem, a gente precisa levar a nossa dor para Deus, né? O texto começa falando disso. Meu Deus, por que me desamparaste? Não há mal, não há problema, e a gente falar para Deus o que a gente está sentindo, né? E confiar plenamente que Ele está no controle de tudo, né? Que está acontecendo de acordo com a vontade dele. Essa é a diferença, inclusive, dos cristãos para os ímpios. Porque o ímpio, no momento de desespero de morte, o que ele faz? Qual é a esperança dele? Ele grita ao acaso, né? Ele grita para o universo e espera que um ET faça alguma coisa. Né? Tem essa frase, né? Olha, jogue para o universo que você quer de volta. Eu nunca vi recuperar nada que foi para o universo trazer de volta, mas enfim. Mas é isso, a gente que tem a certeza de quem é Cristo, de quem é Deus, e que Ele é dono das nossas vidas. A gente sabe que até no momento do pior desespero, do desespero mais avassalador que a gente puder passar, a gente sabe que tudo está nas mãos dele. A gente pode entregar para ele. E para quem tenta se salvar, não dá para a gente acrescentar essa obra, né, Humberto? A gente não pode fazer nada, por mais talentoso, por mais correto, moral que você seja. A obra é dele, ele o fez, né? É verdade. E a gente vê isso também reverberando muito, a Bíblia toda conectada, a gente vê isso reverberando na Bíblia inteira, né? Em Romanos, em diversas passagens. Como o ser humano ele é insuficiente quando ele tenta se agarrar em alguma coisa para se salvar, né? A gente até usou essa ilustração uma vez, acho que na primeira pregação do Base Jovem, né? É como se a gente estivesse numa grande corredeira e a gente visse um tronco boiando, a gente tentasse se agarrar nesse tronco. Mas logo à frente tem uma queda d'água gigantesca. Então a gente tenta se agarrar nas coisas, mas as coisas continuam caminhando de forma caótica para o seu fim. A não ser que a salvação, né, rasgue as cortinas da história, entre na história e resolva o nosso problema. E essa salvação, ela é Jesus. Né? Ele já fez isso. E ele já fez isso. E olha está que, consumado. E olha que se alguém pudesse ser salvo por mérito talentoso, moral e correto, é Humberto. Que isso. Heresia, alerta de heresia. Alerta de heresia. E a gente pode finalizar então convocando a igreja para anunciar essa justiça, para anunciar essa boa notícia.
Não dá para a gente ficar com isso para a gente, porque é para compartilhar, é para chamar outros para fazerem parte dessa família. O mundo está cheio de gente se sentindo abandonada, tem muita gente com vazio existencial, tem muita gente que não sabe o que fazer mais da vida, que não sabe para onde caminhar. Para quem recorrer, precisamos anunciar a mensagem do rei, desse rei que acolhe, desse rei que transforma o inimigo em irmão, né? É isso, a gente não pode descansar quanto a isso, né? E eu acho assim que até o cristão que ama Jesus e que vive o relacionamento de verdade com Deus e que ama a igreja, ele não consegue ficar com essa mensagem só para ele. Ele vai espalhar essa boa notícia, ele vai declarar, ele vai se esforçar para chegar em outras pessoas. Esse é o nosso papel. Eu acho que o Espírito Santo, ele nos capacita para isso, ele nos dá essa vontade e essa coragem. Mas isso exige também de nós esforço, né? Exige de nós disciplina, porque é muito fácil também a gente se contentar, se conformar, né? E entrar numa zona de conforto mesmo. Exige também de nós esforço e disciplina para espalhar esse evangelho, para que outras pessoas tenham esse amor e essa felicidade que hoje nós temos ao viver com Jesus, né? E por mais assim que a gente naturalmente, por ser cristão, por ter sido alcançado pela graça e ter uma cosmovisão, né, alinhada com a Escritura, por mais que a gente escreva livros, a gente crie vídeos, a gente faça um podcast como esse, né? E naturalmente a gente já coloca essa visão de mundo para fora. Às vezes é preciso lembrar que a gente também tem que ser intencional nisso, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir estar sempre alinhado com a Escritura quando a gente está fazendo isso. E é importante que a gente lembre que... Por que eu estou dizendo isso? É importante que a gente lembre que quando a gente prega, a gente prega mais do que com as nossas palavras, mais do que com o que a gente escreve, né? Por exemplo, o Diego aqui é escritor. As histórias dele são maravilhosas, né? A gente vê Jesus ali naquelas histórias. Mas se ele não tivesse intencionalidade em escrever aquelas histórias, talvez elas não estivessem aí. Talvez não tivessem sido publicadas, né? Sim. E uma das maneiras que a gente tem de pregar e comunicar o evangelho do reino também está reverberado aqui em João 17. Eu lembrei dessa passagem quando a gente estava falando aqui do versículo 30 e 31 do Salmo 22. Que em João 17, Jesus, na oração sacerdotal, ele vai falar o seguinte, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, o jeito como eu me comporto com o Diego como irmão, com o Davi, né? O jeito que a gente vive a igreja também comunica ao mundo o evangelho. Perfeito. Então, mais do que com as nossas palavras, mais do que deixar para a naturalidade, para aquilo que acontece naturalmente porque eu sou cristão, a gente precisa ser intencional na nossa comunicação do evangelho de Deus. Tem até um autor que eu não estou lembrado aqui. Eu estou igual o João Vitor Boeres, eu estou citando um monte de autor aqui, né? Só vem na cabeça. Ele fala que... Agora eu esqueci a referência. Vou falar do Boeres. Pegou só o teólogo aí, esqueceu. Mas olha... Enfim. Pois é, Humberto, maravilhoso, viu? Muito bom a gente pensar nisso, sobre essa intencionalidade. E pode ser uma das resoluções, né? Para quem gosta de fazer as Sim. resoluções de ano novo, né? Suas metas. Coloque ser intencional na proclamação do Evangelho. Esse é um dever, mas esse é um privilégio para nós também, anunciarmos as boas novas de Cristo. Meus irmãos, muito obrigado por vocês terem vindo. Foi muito bom estar com vocês. Humberto, cara, a porta está aberta. Vem sempre que você puder. Eu sei que você é um cara super ocupado. Que nada. Mas sempre que você puder, é uma bênção aqui te receber. Foi muito bom, viu? Muito obrigado. Também adorei estar aqui junto com vocês. É sempre muito bom estar falando da palavra de Deus, aprendendo mais de Deus, né, com vocês. Como a gente aprende todo dia, né, quando a gente está junto como igreja, nas nossas conversas. A gente não só conversa aqui no podcast, né, sobre Bíblia, sobre Deus. É só mais um meio da gente estar comunicando isso, espalhando essa mensagem, né, para as outras pessoas.
aumentando aí a nossa mesa. Valeu, Diegão. Obrigado, cara, também. Valeu, obrigado de novo pelo convite. Que Deus abençoe você, sua família, que esse papo, essa conversa hoje sobre esse salmo também abençoe a sua vida e te dê ânimo, coragem também para seguir em frente mesmo em meio às dificuldades e para que você possa colocar aí como meta para 2026 isso que o Humberto falou, ser intencional em viver o Evangelho, pregar e viver o Evangelho para a sua vida. E esse foi o último podcast desse ano. Terminamos aí a nossa primeira temporada do Base Tal, que foi muito bom estar com vocês nesses 8 programas. A gente perdeu aí 1 ou 2 semanas desde quando a gente começou, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados. E é por isso que você tem que se inscrever no nosso canal. Você precisa fazer isso porque para nós é importante, ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas. Eu deveria ter falado isso logo no começo, mas como eu não sou um podcaster profissional, viu, Diego? Eu me esqueço de falar isso. Mas aí depois nosso diretor Márcio Fontins pega no meu pé, rapaz, eu tenho que chamar o pessoal para se inscrever no canal. E é verdade. Porque quando você faz isso, o YouTube e todos os robôs dele vão trabalhar entendendo, rapaz, esse conteúdo é interessante, vamos entregar para mais gente que gosta de coisa parecida. E aí vai chegando para mais gente. Então você se inscreve no canal, aí você curte, porque vai fazer a mesma coisa, vai ajudar a gente a chegar para mais pessoas e, claro, compartilhar. Tem lá o link de compartilhamento, manda para amigo, para família, para um irmão de outra igreja. Aqui é um momento para edificar a vida das pessoas, para ensinar, para, enfim, compartilhar. Então faz isso, você pode ser esse canal de bênção para outras pessoas, enviando esse vídeo para os seus conhecidos, tá bom? E não deixe de se inscrever no nosso canal. E eu quero falar também uma coisa muito importante, que no domingo, dia 4 de janeiro, primeiro domingo do ano, nós não teremos culto na Base Renascença, é o nosso tempo de descanso, a pausa que a gente faz aí nesse primeiro domingo do ano, é o único domingo que a gente não tem culto, esse primeiro domingo do ano, mas a gente volta na semana seguinte com uma nova série de mensagens também. Mas antes disso, dia 31, que é quarta-feira, né? Depois de amanhã, do dia que a gente está aqui gravando, a gente tem um culto de gratidão, que é o último culto do ano. Eu espero você para celebrar Deus junto com a gente às 8 da noite na Base Renascença. Tá bom? Vamos orar. Vou pedir para Diego nos conduzir aí na oração para a gente encerrar o programa de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos e exaltamos o teu santo e bendito nome, Deus. Te agradecendo por toda essa caminhada desse ano de 2025, Pai, em que o Senhor esteve conosco em tudo, Senhor. A tua face sempre esteve próxima de nós, mesmo em meio a dificuldades que todos nós passamos do dia a dia, mesmo em meio a momentos de sofrimento, mas o Senhor nunca nos deixou desamparados. E nesse momento nós te agradecemos também por esse podcast, essa nova ferramenta que o Senhor nos deu para levar o teu evangelho, para levar a tua palavra para mais e mais pessoas. Deus, obrigado também por essa ferramenta, obrigado aí pela vida do Márcio Fontinhas, desse estúdio que nos recebe sempre aqui de braços abertos para realizar esse podcast. Te agradeço, Deus, também pela nossa igreja, Base Renascença, em que o Senhor conduziu todas as coisas esse ano para que o teu nome fosse glorificado, Pai. Nós cumprimos ali o ID, né? Nós pregamos o Evangelho, nós discipulamos, nós ensinamos, mas tudo conduzido pelo teu Espírito Santo, para que o teu nome fosse glorificado acima de tudo. Te agradeço pela vida do pastor Davi, que incansavelmente lidera essa igreja, Senhor, cuidando ali das suas ovelhas, Deus, ensinando, pregando e discipulando. Que o Senhor abençoe a sua esposa, sua filha, sua família, sua casa. Que o Senhor continue conduzindo a vida dele, capacitando ele nesse ministério que sabemos que é cansativo, mas que também é um privilégio para a vida dele, para a casa dele. Deus, obrigado por todas as coisas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar aqui com a gente nesse podcast, nesse ano. Eu tinha uma coisa para dizer. Lembrei, um abraço que eu tinha que mandar aqui desde a semana passada para nossa irmã Jandira Couto
e para nossa irmã Marilda, porque elas não perdem os dias que a gente não gravou. Elas ficaram muito tristes. Então, Tem que trazer elas aqui. tem que trazê-las aqui. Um beijo, minha irmã querida Jandira, Marilda, que coincidentemente é minha avó. E obrigado por vocês sempre assistirem a gente. Se ninguém mais assistisse, eu sei que a gente teria 2 visualizações nesse podcast, viu? Tá bom. Gente, Deus abençoe, uma semana maravilhosa. E se Deus permitir, em 2026 a gente tá junto novamente. Valeu!